Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 4 de janeiro, quinta-feira. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Vamos ler juntos. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Ele disse: Vinde e vereis. Foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta da hora 10ª. Hora 10ª são 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido a declaração de João e havia seguido Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então conduziu até Jesus. Olhando para ele, Jesus lhe disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho deste dia, do dia de hoje, é continuação do evangelho de ontem. Hoje nós vamos conhecer os primeiros discípulos de Jesus. O evangelho de hoje inicia, com 2 dos discípulos de João Batista, que quando Jesus passava perto deles, e esses 2 discípulos estavam junto com João, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, o que a gente viu no evangelho de ontem. E esses 2 discípulos, ouvindo o que João disse e vendo também a beleza, o amor que João dizia, apontando a Jesus, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, esses 2 discípulos decidiram seguir Jesus. Jesus, percebendo que tinha 2 homens seguindo eles, 2 pessoas seguindo ele, voltou-se para trás e perguntou: O que vocês procuram? O que vocês querem? E no exato momento que Jesus perguntou isso, esses 2 discípulos disseram: Rabi, onde moras? Aí Jesus disse: Vinde e vereis. E eles foram e viram onde Jesus morava e permaneceram com ele aquele dia. Quero apontar algo interessante aqui que a gente pode trazer na nossa vida. É muito importante que a gente leia, se possível, leia mais uma vez e medite parte por parte. Porque muitas das vezes deixamos despercebido aquilo que era para ser percebido. Por isso a importância de estudar a palavra de Deus e de ler e meditar com calma. Porque, olha só que interessante, João falou com tanta alegria sobre Jesus para esses discípulos, que esses discípulos que eram de João se sentiram atraídos e foram até Jesus e se tornaram seguidores de Jesus. Vemos aí alguns pontos que é importante notar. Primeiro, o exemplo de João Batista. João Batista foi exemplo de santidade e foi uma luz para aqueles discípulos dele. Porque
Através de João Batista, aqueles discípulos reconheceram que Jesus era o Messias, que Jesus era o tão esperado Messias. E por isso, ao ver João Batista falar daquele jeito tão lindo, dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, eles foram lá e seguiram. Foram atrás de Jesus, se sentiram atraídos pelo amor de Deus, entenderam que João Batista não era o Messias, mas era apenas um homem enviado de Deus para apontar quem era o Messias, quem verdadeiramente é o tão esperado Messias, o Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E eles foram atrás e disseram mestre ou de moras, que eles queriam saber onde Jesus morava para poder acompanhar Jesus, para poder estar na presença de Jesus. Eles estavam atraídos, eles estavam alegres por terem descobrido quem era o tão esperado Messias. E Jesus os convidou, disse: vinde e veis e vereis onde moro, onde habito. Aqui a passagem não nos diz claramente aonde Jesus, ali morava. Não sabemos se depois que Jesus foi batizado, ele voltou para a casa de Nossa Senhora e de São José, lá em Nazaré. Enfim, não sabemos, mas isso não importa. João, que foi quem escreveu esse evangelho, não nos deixa claro aqui, mas isso não importa. Porque o que importa é quando João diz: foram e viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia. Os discípulos permaneceram com Jesus. E Jesus, ele não foi egoísta. Jesus poderia muito bem expulsar aqueles homens e dizer assim: sai fora vocês não valem nada. Mas não, Jesus acolheu eles. Porque Jesus viu que eles foram atraídos. Jesus viu que eles descobriram quem era o Cristo e que eles estavam com sede de amá-lo, de segui-lo. Olha só que lindo. Essa é a beleza de quando uma alma se encontra com o seu verdadeiro Cristo, com o seu verdadeiro Salvador, com o seu verdadeiro Mestre. É tanta alegria, é tanto amor que aquela pessoa, que aquela alma permanece com Jesus e, se possível, permanece para sempre. André era irmão de Simão Pedro, diz o evangelista João, e era um dos dois que ouviu da declaração de João, seguiu Jesus. Então André era um daqueles dois discípulos que foi seguir Jesus, logo depois da declaração de João Batista. E ele foi encontrar o seu irmão Pedro, e encontrando, disse que encontramos o Messias. E olha só que interessante que diz no versículo 42: então conduziu-o até Jesus. Olha só, André, irmão de Simão Pedro, conduziu Simão Pedro até Jesus. Isso se chama o que, meus irmãos? O que isto se chama? Evangelização. E o melhor, evangelização dentro da família. André e Simão Pedro eram irmãos, e André, encontrando-se com Cristo, reconhecendo que Jesus era o Messias, chamou também o seu irmão Simão Pedro para poder vê-lo também e reconhecer que Jesus era o Messias. Ou seja, André compartilhou a alegria de se encontrar com o Messias com o seu irmão. E nós também, você que está aqui meditando o evangelho de hoje comigo, você também tem esta missão de compartilhar a sua alegria de ser católico, de ser de Jesus, de amar Jesus, de adorar Jesus com a sua família. Faça como André,
Conduza o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai para a igreja. Não é fácil, não é. Nunca será fácil levar aqueles que a gente ama para a igreja e fazer que eles permaneçam. O mais difícil é isso, fazer que eles permaneçam. Mas vamos procurar também ser como João Batista. Dá exemplo. Reze na sua casa. Chama sua mãe, seu pai, seu irmão para rezar junto com você também. E vá dando exemplo. Vá mostrando para eles que você é feliz por seguir Jesus. Que Jesus é a razão da sua vida, é o centro da sua vida, para que assim eles sejam atraídos, como aqueles 2 discípulos, como André foi atraído ao ver a declaração de João Batista. É assim que vamos fazer que a nossa família se torne uma família santa. E o Evangelho continua. Simão Pedro, olhando para Jesus, impressionado. E Jesus, percebendo isso, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro significa rocha, significa pedra. Jesus é a rocha primária. Ele é a rocha primária. Jesus é o mais importante das rochas. Jesus é a rocha das rochas. Mas Pedro se torna a pedra, a rocha secundária. Jesus é a pedra angular e Pedro é a pedra, é a rocha secundária. Porque Jesus dá toda a sua autoridade. A gente não vê isso aqui, mas a gente vai ver mais pra frente. Se a gente continuar lendo, a gente consegue ver mais pra frente que Jesus dá toda a sua autoridade para Pedro ao dizer: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E nada irá prevalecer sobre ela. Olha só. E eu não quero chamar... isso aí é apenas uma catequese, vamos dizer assim, entre aspas. Mas o que eu quero deixar aqui para você é esta mensagem. Que a partir do dia que a gente se encontra com Jesus, que a partir do dia que a gente conhece Jesus, que a gente percebe que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Jesus é o Mestre, que Jesus é o Messias, nós somos transformados. Nós somos purificados. Por isso a mudança de nome. Jesus diz: Tu és Simão, filho de João, mas tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, Pedro agora vive uma vida nova. Ele era Simão, mas agora ele é Pedro, porque ele se encontrou com Jesus, porque ele se encontrou com o Messias. E a partir de hoje, a partir daquela hora, ele era um novo homem. Ele era um novo homem. E também nos outros evangelhos a gente vê que Jesus chama ali Pedro e diz para Pedro e os discípulos que estavam ali com ele: Tu serás pescador de homens. Pedro se torna um novo homem. Não importa o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que importa é isto, que é a partir do dia que a gente se encontra com Jesus, nós somos transformados, nós somos purificados. Nós não mudamos de nome igual Pedro mudou. Por exemplo, eu sou Eduardo e a partir de quando eu sou batizado eu vou me chamar, César. Não. Mas a minha alma não será mais de Jesus, mas sim do Pai. Eu não sou mais escravo do mundo. A partir de hoje, eu sou de Jesus. Eu pertenço a Deus, aquele que me criou.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.